Lucas capítulo 19, se você tem a sua Bíblia, vamos começar lendo esse versículo. Eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua atenção. Lucas 19, verso 1. Eu estou na Almeida Revista e Corrigida. Lucas 19, 1 diz assim, gente. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Vamos de novo? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu gosto muito dessa frase. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, nós até acreditamos que já estamos em Tuas mãos, mas oramos, ó Deus, porque precisamos muito identificar a Tua voz, desejamos, e não é só um desejo, Deus, é uma necessidade. Fala conosco, Deus, alcance-nos, Pai, porque pode ser que existam vidas neste lugar ou nos acompanhando pela internet que hoje precisam de uma palavra. Gente que orou dizendo, Deus, se não for hoje, a minha decisão está tomada. Deus, eu peço ao Senhor que trabalhe no nosso meio, eu conto com a Tua costumeira ajuda. Espírito Santo, eu sei que se o Senhor não trabalhar no nosso meio, nenhuma desenvoltura, nenhuma performance humana vai poder fazer a obra. Mas eu entendo, Deus, que o Senhor pode descer nesse lugar de uma maneira mais intensa. Eu entendo, Deus, que o Senhor pode trabalhar no nosso coração aqui de uma forma tão poderosa que não haja dureza, que não haja resistência à Tua voz. Peço ao Senhor, ó Deus, que fale conosco. Mais uma vez lhe peço, fala conosco através da Tua palavra. Ministra o nosso coração tantas vezes, Deus, aflito, apertado, angustiado, temeroso. Encontre-nos, Deus, e nos dê a graça de se revelar mais uma vez a nós aqui essa manhã. E a igreja comigo diga, Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra. Quem crê, diga amém, amém, amém. Você crê que Ele pode tratar com a gente hoje aqui? Eu creio também do fundo do meu coração. Bom, eu olho para esse texto, acho que muitos de vocês já conhecem o texto. Lucas 19 é um clássico. Conta um de tantos milagres, esse de Zaqueu, virou música, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Eu acredito que a maioria de nós já ouviu falar da história de Zaqueu, e não é o meu propósito contar a historinha de Zaqueu para vocês hoje. Mas eu gostaria de começar a mensagem de hoje mencionando esse episódio de Zaqueu, porque tudo começa com Jesus entrando na cidade onde ele estava. E o texto diz que Jesus está passando. E a atitude de Zaqueu me chama muita atenção, porque ele, bem informado, de novo, bem informado, de posta a informação certa, ele descobre onde é que este Jesus passaria, qual era o caminho que ele trilharia, e ele então se antecipa, porque ele ouve falar desse Jesus que muda vidas, que transforma pessoas, que cura, que faz milagres. E então ele diz, esta pode ser a minha chance, essa pode ser a oportunidade da minha vida. Então ele se adianta, ele é pequenininho, ele é cobrador de impostos, então ele é mal visto. É a sociedade, pelo menos a princípio ali, os judeus o têm como inimigo, afinal de contas ele se torna inimigo dos judeus quando ele decide cobrar impostos, e às vezes o fazia até a mais, de forma imoral, de forma ilícita. Então agora ele descobre sobre Jesus. Minha Bíblia diz, e a sua também, que a fé vem pelo ouvir falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem nome para nós, Cristo. Então esse baixinho chamado Zaqueu e rico, ele corre na frente, sobe no que algumas versões chamam de sicômoro, uma figueira brava, e ali em cima está o nosso Zaqueu. Vocês estão vendo ele, as perninhas balançando no galho? Tem que ajudar o pastor, né? A perninha balançando no galho, e ele diz, só estou esperando, ele vai passar aqui e hoje eu quero conhecer esse tal de Jesus. Hoje eu vou saber quem é esse tal de Jesus. Hoje eu vou conhecer esse Jesus.
E lá vem Jesus. E onde Jesus passa, a multidão vem atrás. Então lá vem uma turma com Jesus, empurra daqui. Todo mundo com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas mazelas, com as suas crises. E todo mundo empurrando Jesus, 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 e Jesus caminhando. E está lá, e na hora que Jesus passa debaixo dessa árvore, Jesus para. Jesus olha para cima. Zaqueu que está lá pendurado nessa árvore, numa cena inusitada, estranha, esquisita. E Zaqueu está pensando: hoje eu quero conhecer esse homem, hoje eu vou saber quem ele é. E para surpresa dele, Jesus levanta os olhos e diz: ó Zaqueu! E ele diz: ih rapaz, o homem já sabe quem eu sou. Ele já sabe quem é você. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece cada luta sua, cada guerra, cada batalha, cada crise. Ele sabe quem é você. A Bíblia diz que Deus nos tem gravado na palma da sua mão. O texto bíblico chega a afirmar que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que tanto ama, ele jamais se esqueceria de você. Ô Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou lá para sua casa. Jesus não pergunta, não. Então dá para ser, quem sabe, estou pensando em ir, tem vaga. Ele diz: hoje eu estou indo lá, rapaz. Hoje eu vou entrar lá na sua casa. Ou eu vou pousar lá, nós vamos fazer uma refeição juntos. Zaqueu não pensa duas vezes. O texto diz que Zaqueu desce depressa e recebe Jesus gostoso, com alegria, com prazer, abre a casa dele, e aí Jesus entra. E você pode continuar lendo o texto, está tudo aí em Lucas 19. E na hora que Jesus entra, os dois estão sentados, comendo, Zaqueu comendo. Então, e uma turminha fica do lado de fora, a mesma que está seguindo Jesus. E a conversa da turminha que está seguindo Jesus é incoerente. Vai entrar não acredito. Na casa desse cara. Pô, eu estou seguindo esse cara dele lá de trás. Por que não na minha casa? Por que na casa desse cara? Não concordo, não pode ser, não acredito. Tem coisa que acontece, sabe? Conhece esse espírito? E lá dentro um milagre está acontecendo. Jesus não fala nada. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. O Zaqueu está incomodado. Sabe o que está acontecendo? Ele fica de pé. Tá bom, fui eu mesmo. Eu passei a perna, eu roubei. Eu vou devolver. Jesus, está vendo? Hoje veio salvação para essa casa. O Filho do homem veio buscar, veio encontrar, recuperar aquilo que estava perdido. Queridos, esse é Jesus de Nazaré. E você sabe como é que tudo começou? Com ele passando. Esse Jesus está passando. E você sabe que essa frase mexe comigo? Porque eu fico pensando, depois de tanto tempo fazendo igreja, sabe? Por que tem culto que a gente termina? Arcanjo Miguel. Arcanjo não é posição da igreja aqui não, viu, irmão? A gente pergunta: pastor, vocês têm pastor, tem bispo, tem arcanjo? Não, isso é um apelido carinhoso. Mas eu não sei por que tem culto que às vezes a gente termina e tem pessoas que dizem assim: pastor, foi o culto da minha vida. E no mesmo culto tem gente que diz assim: não vi nada demais. Ainda tem a cara, né? Vocês estão vendo a cara? Mas não é a mesma mensagem, não é o mesmo Cristo. Foi um Jesus diferente que passou na vida dele? Diferente do outro que passou na vida deste? Eu comecei a pensar sobre isso e gostaria de lançar aqui diante de vocês uma reflexão. Gostaria de pensar com vocês, porque quando eu olho para a Bíblia, eu encontro nessa história não só de Zaqueu, mas, por exemplo, Bartimeu, para mim o cego mais famoso da Bíblia no Novo Testamento. Marcos 10, 46, você não precisa abrir lá. Mas Bartimeu é uma história muito parecida, guardadas as proporções. Jesus está passando. Vocês percebem? Passando.
E esse cego, ele começa a ouvir, obviamente, ele não vê, mas ele começa a ouvir. Jesus está passando, Jesus está passando. Ele começa, Jesus, quem que é? Ele já tinha ouvido alguma coisa, esse homem faz milagres, esse homem. Então ele pensa, bom, eu estou diante da oportunidade da minha vida. Então o que ele diz? Jesus, Jesus, Jesus. Aí vem a turminha e diz assim, para, você acha que ele vai ouvir você? Jesus, Jesus. Aí a turma até sai de pé, esse cara é doido. E aí Jesus para e diz assim, manda chamar ele, manda ele vir aqui. E eles estão indo para chamar o cego. E o cego está gritando, porque ele não está vendo a turma ainda até ele, né? Ele está, calma, tem bom ânimo, levanta. Ele te chama. Aí ele não pensa duas vezes, ele pega a capa dele e joga fora. Ele nem diz para os mendigos de plantão, guarda a minha vaga, porque vai que... Não, ele joga fora e diz, só me dá o rumo, porque para quem quer não há desculpa, meu. Ele vai até Jesus, e Jesus, a pergunta que para muitos parece tão óbvia, mas o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E a gente já discutiu isso aqui, isso não é tão óbvio assim, porque ter os olhos abertos muda a nossa vida. Se Jesus abrir os seus olhos, você nunca mais vai poder viver do jeito que você vivia, você não pode mais depender de esmola. As pessoas só ajudavam ele porque ele era cego. Se você enxergar, acabou esse negócio de você ficar vivendo escorado nos outros. A sua vida, você vai ter que se mover, você tem que se mexer. Existem implicações na vida de quem Deus abre os olhos. Você não consegue mais trabalhar do mesmo jeito, você não consegue mais frequentar o mesmo lugar, você não consegue mais conviver com as mesmas pessoas. Quando Jesus abre os seus olhos, meu irmão, tudo muda, tudo muda. E Jesus abre os olhos dele, e o texto termina diferente do que começou. Começa com o cego à beira do caminho e termina com alguém curado, enxergando, seguindo a Jesus pelo caminho. E a Bíblia vai dizer, palavras de Jesus, João 14,6, diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu olho para tudo isso, meus irmãos, e eu queria lançar aqui uma pimentinha na nossa discussão de hoje. Alguns escutam essa história e dizem assim, pastor, tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer. É porque estava escrito, estava determinado, assim estava já esquematizado no céu, então simplesmente aconteceu porque Deus quis e tinha que acontecer. Outros escutam essas mesmas histórias e dizem assim, pastor, só aconteceu porque depende de mim. Só depende do meu posicionamento, da minha postura. Eu fiz por onde, fiz por merecer. Eu agarrei, subi naquela árvore com os dentes assim. Jesus olhou e disse, cara, eu tenho que te abençoar porque você é demais, cara. Você fez por onde? E a pergunta de hoje que leva ao tema do nosso bate-papo, da nossa reflexão, é exatamente essa. Afinal, depende de quem? Vamos conversar um pouquinho? Depende de quem? Depende só de mim? É o meu comportamento? É de Deus? É da igreja que eu estou? Do presidente? Do meu patrão? Depende de quem? A mudança pela qual tanto eu anseio na minha vida, depende de quem? Eu queria trazer hoje para vocês um bate-papo, uma reflexão, um tempinho de conversa e oração sobre um equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. Entenda por soberania divina que sim, Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio nisso. Eu acredito com toda a minha força que Deus é quem detém a minha vida. Minha vida não está na mão de ninguém, a não ser na mão de Deus. E a sua também. Mas isso significa que Deus fez robôs? Fantoches?
Será que então estamos programados para vencer, perder e não há mais o que possa ser feito? Com isso, a soberania de Deus excluiria a responsabilidade de tomada de decisões por minha parte? Eu penso que a resposta é um sonoro não. Eu não sei se eu estou te confundindo, mas um sonoro não. Até porque ao longo de toda a Bíblia Sagrada nós seremos cobrados e julgados pelas decisões que nós tomamos. O próprio Deus chega a dizer no Antigo Testamento, está aqui, coloco diante de você a vida e a morte. Nós já lemos isso aqui. A bênção e a maldição. E no versículo seguinte ele diz, lá em Deuteronômio, escolha, pois, a vida, para que viva você, tua casa, tua descendência, tua família. Ele ainda dá a dica, ele põe as opções e diz, olha, seu lugar, a alternativa faz um X aqui, ó. E vai dar bom para você se você acertar. Agora, será que só depende... Olha que eu estou usando algumas expressões absolutistas de propósito, tá? Por quê? Porque a resposta para mim, e eu vou tentar mostrar isso para você, e com isso você vai compreender como pensamos teologicamente sobre isso. Qual é a visão desse lugar em relação a estes extremos? E é até interessante que você saiba como é que nós encaramos esse paradoxo, esse aparente paradoxo e contradição entre soberania de Deus, afinal de contas ele está no controle, ele faz o que ele quer, ele é poderoso, e a minha responsabilidade, a minha tomada de decisões, o chamado livre-arbítrio, eu posso escolher, não posso, eu tenho direito à escolha, eu não tenho, existe algo que eu possa ou não possa fazer, depende ou não depende de mim. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouco de uma maneira equilibrada, sobre estas coisas que ao meu ver, já me antecipando aqui, elas andam assim, queridos, ó, de mãos dadas. De mãos dadas. Então de um lado você pergunta, então depende de Deus? Claro. Aí o outro pergunta para mim assim, depende de mim? Claro. Você diz, pastor, você está doido? Eu disse, não. Eu estou dizendo que nós fomos convidados pelo Senhor a um casamento com a vontade dEle. Sem entrar no mérito da corrente teológica que você abraça, eu gostaria de mostrar primeiro um texto no Antigo Testamento e depois um texto no Novo Testamento, de como é que nós enxergamos esse possível paradoxo entre soberania de Deus e a vontade ou a responsabilidade humana. O primeiro texto está em Josué no capítulo 1. Vamos lá comigo, rapidinho? Josué capítulo 1, estou usando ao meio da revista corrigida ainda, acredito que hoje vai ser só a ARC mesmo. Josué capítulo 1, verso 5. Josué 1, 5. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Bom, muitos de vocês já perceberam o que está acontecendo aqui. Vocês lembram do texto. Josué capítulo 1 é uma bomba. Na minha opinião, eu que sou pastor, eu assim me identifico muito com o texto, porque me coloco no lugar de Josué. O que está acontecendo com Josué? O Josué acabou de perder o pastor dele. E quem era o pastor de Josué? Só Moisés. Olha o currículo do homem, irmão. O homem abre mar. O homem é aquele que bate na rocha, sai água. Com a comida do céu. Irmão, o currículo do homem é fora da curva. E esse líder, no qual eu penso que toda a igreja gostaria de ter, a Bíblia diz no Antigo Testamento que não houve profeta como ele. Agora ele falta. E abra um parênteses para você, irmãos, na nossa vida as pessoas faltam. E algumas coisas acontecem com a permissão divina. Porque a única coisa que não pode faltar na vida da gente é a presença de Deus. E quando algumas coisas faltam e pessoas falham, é que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, eu acho que eu estava construindo a minha casa, a minha fé no lugar errado.
Porque eu senti demais, eu balancei demais. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha um apreço, um carinho, um apego dentro de uma normalidade, às vezes a gente até se inspira, eu acho que é muito bacana isso, mas o fato é que Josué sente muito. E como se não bastasse, vem Deus e diz assim: ô Josué, assim, pois não, Senhor, então, Moisés morreu. Já sei, todo mundo já sabia. Mas é como se Deus estivesse dizendo: Josué deu. Josué deu. Ô Josué, é o seguinte, agora é com você. Não é uma bomba que você joga no colo de alguém e diz assim: agora é com você. Agora levanta, pega esse povo, irmão, e não estou falando de meia dúzia de pessoas. É uma multidão de gente. E pensa numa coisa que dá trabalho. Gente. E um pessoal que gostava de uma murmuração, rapaz. Então você vai pegar esse povo abençoado e você vai continuar a jornada mesmo, porque agora é você que vai fazer esse povo entrar no terra prometida. Pois é, você. Mas Deus não quer nem saber você. E aí, irmãos, o capítulo 1, pelo menos metade do capítulo 1 é Deus animando o Josué: vambora, esforça, tem bom ânimo, levanta, eu sou contigo, eu não vou deixar a peteca cair para você não, meu irmão. Do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, eu estou do seu lado, vamos, animando o Josué. Aí Deus solta o que eu entendo ser uma pérola do casamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Para mim é uma pérola. Você quer ver a pérola comigo? Continua, olha só o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Vamos mastigar isso aqui. Peraí, como é que Deus está falando? Deus está dizendo assim, ó, deixa eu te explicar, Josué. Eu jurei, jurar é mais do que prometer. Você pode falar amém? Só para ver se a gente está no mesmo lugar. Jurar é mais do que prometer. Deus está dizendo assim: olha, ô Josué, eu jurei que daria essa terra para vocês. E fiz esse juramento para os pais de vocês. Então eu jurei. O que Deus fala, Deus cumpre? Vamos lá. Fala, sim, isso. O que Deus fala, Deus cumpre. Ele está dizendo: eu jurei, estou dando a minha palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. O que Ele libera de palavra, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Jurar é mais do que determinar. Jurar é mais do que prometer. Ele jurou. Agora, se Deus jurou que a terra é de vocês, o Josué podia dizer assim: bom, está jurado. E é aí que eu tenho dificuldade com a galera, irmão. Está jurado. Está prometido. Então eu acordo meio-dia. Porque eu tenho promessa. Vocês estão me acompanhando? Você tem promessa, pastor. Foi liberado sobre mim na vigília. Eu até arrupiei. Deus diz que vai fazer. Então agora estou só na presença. Eu tenho dificuldade com a soberania que anula a responsabilidade divina. Isso eu tenho dificuldade com a soberania que anula a responsabilidade humana. Um tempo atrás, alguns anos, encontrei eu estou me lembrando aqui agora, rapaz. Eu acho que Deus nos faz lembrar de algumas coisas, né? O Espírito Santo tem essa função. Eu lembro de terminei um culto, era uma segunda-feira, a gente tinha aquele negócio de, hoje é o culto da prosperidade, vamos orar para Deus abençoar, abrir porta, esse tipo de coisa, né? E aí, depois do culto, o irmão perguntou, pediu uma oração, só ora por mim, eu preciso de um emprego, uma porta aberta. E eu caprichei, vim com a minha mão assim na testa dele, pof. E tem em nome de Jesus, vai abrir, Deus vai fazer, porque quando Deus abre, aquela coisa tal, em nome de Jesus, caprichei. Aí na outra semana ele voltou, eu vi que ele voltou, e ele, na hora que terminou o culto, ele me procurou de novo. E aí, irmão, tá, e aí, como é que foi a semana? Já tem alguma novidade, né? Conseguiu um emprego? Eu disse, sim, pastor, ainda não. E você procurou onde? Eu não procurei, não. Eu sou meu filho, tá complicado. Porque eu sei que Deus pode fazer o que Ele quiser.
Inclusive, eu já abro um parênteses aqui para dizer a vocês que Deus pode tudo. Que tem casos na Bíblia em que Deus fez sem participação de ninguém. Se Ele quiser descer e transformar qualquer coisa, Ele faz. Ele é soberano. Mas eu preciso que você entenda que essa não é a regra, essa é a exceção. Deus pode alcançar uma pessoa sozinha, sem fazer, a pessoa não... Deus, pá, eu olhei para você, eu te quero, te separo. Deus faz, Ele quer, soberano. Agora, se você dizer assim para mim, é só assim? Não, eu tenho dificuldade com esse extremismo. Não é só assim. Quem é que vai dizer para Deus? Deus, é o seguinte, eu tenho aqui uma cartilha, e na minha teologia, o Senhor tem que ir de A a B, para dar C. Aí Deus assim no céu, dá aqui essa cartilha aqui, que eu vou rasgar esse trem, eu vou jogar todo esse negócio fora. Porque foi assim com o Naamã. O Naamã vai bater na casa, vocês lembram quem é o Naamã, segundo Reis 5? O Naamã era um leproso. Ele vai bater na casa do profeta e ele está esperando, porque na cabeça dele há uma cartilha. Ele diz, o homem de Deus vai sair, eu já vi como é que é mais ou menos, uma imposição de mãos, ele vai passar a mão no lugar, vai ser lindo, eu vou arrupiar, eu vou sentir um trem, como diz o mineiro, e vai dar tudo certo. Aí vem um recado, então ele não vai nem te atender, rapaz, mandou o obreiro do obreiro dizer, mergulha no rio 7 vezes, que vai dar tudo certo. Saiu do meu esquema. Você rasgou minha cartilinha. Não, eu vou embora. Brabo, pisando duro. Aí um dos servos, glória a Deus por esse servo anônimo, que diz, que custa, meu senhor? O senhor não veio disposto para qualquer coisa? Eu estava mandando mergulhar 7 vezes no ano, já está aqui mesmo. Como é que eu vou? A gente não fica nem, a gente vira as costas aqui, o senhor mergulha lá, não tem problema nenhum. Você não vai arrancar, não vai tirar pedaço do senhor. Ele foi lá, mergulhou, surpresa, completamente curado. Completamente fora da caixinha, do esquema, do 1 mais 1, dos 3 passos para a vitória. Completamente fora do programado, porque em Atos 19, Deus fazia pelas mãos de Paulo maravilhas extraordinárias. Gente, o que é extraordinário? É o contrário do ordinário. Cuidado com essa palavra, que tem lugar que essa palavra é ruim. Ordinário é comum. Ordinário é normal, é habitual, ordinário. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas fora do habitual, do comum. Deus pode fazer? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode agir sim, se buscarmos, se clamarmos, em imposição de mãos, como está escrito, é o ordinário, vamos ungir os enfermos, vamos orar impondo as mãos. Tiago fala sobre isso, a oração da fé vai curar o doente, o Senhor o levantará, tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoar. Tiago capítulo 5, é o caminho ordinário. Mas Deus pode visitar alguém, está cantando, adorando, teu nome é cura, acabou a dor. Pode? Ou a sua teologia não deixa? Deus pode qualquer coisa, porque Ele é soberano. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que a gente pode aplaudir o Senhor e a sua soberania? Pode. Agora, o que me intriga em Josué é Deus dizendo assim, Josué, eu jurei, mas o fato de eu ter jurado, e é mais do que prometido, que eu vou fazer, não quer dizer que você vai deitar debaixo de uma árvore e esperar eu fazer. Várias vezes, eu leio pelo menos 3 vezes, nos 6 primeiros versículos, Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo. Por que eu tenho que me esforçar, se Deus já jurou que vai fazer? Porque a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Pastor, esse é um texto do Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Vamos lá, vamos para o Novo. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está dando uma surra na igreja de Corinto. Vamos assistir. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. A partir do verso 1. O apóstolo Paulo está aborrecido com essa igreja, entupida de dons essa igreja. Inclusive a lista dos dons espirituais está na carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz assim, e eu, irmãos, então a gente é tudo para crente,
Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Já dá para perceber que ele está aborrecido com a igreja. Eu queria falar com vocês como gente adulta, como gente cheia do Espírito Santo, gente até o tutano de Deus, mas não está dando, né? É isso que Paulo está dizendo, é minha tradução, é minha versão. Ah, não está dando, né? Vocês são criança demais, vocês são meninos, vocês são carnais. Vocês vão crescer, é isso que Paulo está dando uma chacoalhada na igreja. Daí ele continua dizendo, ele vai explicar. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Eu não pude, e ainda não está dando para dar tutano para vocês, não está dando para a gente comer churrasco junto, só papinha. Eu estou querendo levar vocês para um nível mais alto, mas está complicado, porque ainda sois carnais. Aí ele vai denunciar, começa a apontar o que é o carnal. O comportamento do menino. Pois havendo entre vós, vem comigo, o que, igreja, o que? Inveja, que mais? Contenda, que mais? Dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Para mim essa frase é fantástica, essa última, que leva ao ponto de interrogação final. E não andais segundo os homens? Então peraí, o carnal é aquele que anda segundo os homens. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, diz Romanos, estes são filhos de Deus. Quem te guia? O que motiva as suas decisões? E aí eu abro um parênteses para que você entenda a diferença entre resposta a um problema e ação, direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é dirigido pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, é filho de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz o que Deus manda você fazer. Não quer dizer que você reage ao que os outros fizeram com você. Aí não tem diferença. Se você disser assim, não, eu amo se me amar. Pronto, você reage. Eu trato bem se me tratar bem. Bom, você reage. A proposta do Evangelho é outra. Jesus fala sobre isso. A proposta do Evangelho é quem conduz a minha atitude é o Senhor. Eu vou agir assim porque o Senhor assim o diz. Mas o fulano é responsabilidade dele com Deus. Eu não reajo. Eu ajo. É diferente. Amém? Fala amém só para tranquilizar o pastor. Pronto, muito bem. Aí ele continua a surra aqui com a igreja de Corinto. Ele diz assim, com leite eu não os criei, não podia, ainda não podeis, são carnais, e não andais segundo os homens. Aí vem o 4. Agora começa a desenhar o problema. A gente volta para a mensagem. Porque dizendo um, eu sou de Paulo. O outro, eu sou do Apolo. Porventura não sou carnais? Irmão, já tinha facção dentro da igreja, rapaz. A turma do PCC, dentro da igreja. A gente chama hoje de panelinha. Então, um diz que eu sou do Paulo. Tem o grupinho do Paulo, tem o grupinho do Apolo. Isso é carnalidade, porque quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Se não ministros pelos quais crestes conforme o que o Senhor deu a cada um. Pastor, o que isso tem a ver com a responsabilidade humana e a soberania divina? Vem comigo, continua. Ao 6. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. Olha que trabalho bacana. Vem comigo, ó. Eu planto. Apolo rega. É o que a gente pode fazer. Então, planta, outro rega, outro se esforça. Aquilo que nos é possível. Agora, você tem poder para fazer crescer uma semente, germinar uma semente. Você tem poder para gerar vida. Você tem poder para transformar pessoas. Então, aí... Mas você pode pregar. Você pode orar. Você pode dar conselhos. Mas você pode transformar uma pessoa por dentro. Então aí você precisa da cooperação do Senhor. Aí vem Paulo e continua dizendo, naquilo que a gente puder fazer, a gente faz. O que a gente não pode fazer, Deus vem e faz o milagre. Olha o 7. Pelo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Mas quem é alguma coisa nesse processo de colaboração? É Deus que dá o crescimento. Agora pula para o 9. Vamos ler o 9 juntos, em voz alta, todos nós? Vamos lá. Porque
Nós somos cooperadores de Deus. Vamos repetir essa frase? Nós somos cooperadores de Deus. Vamos tirar o nós, vamos dizer eu, para ficar bem pessoal assim, vai, só você e a internet. Eu sou cooperador de Deus. Que bom. A NVT traduziu essa palavra como colaborador de Deus. Aí você diz, ih, pastor, e Deus precisa de colaborador? Não. Não sei se você entendeu, mas Deus não precisa de nada, de ninguém, para fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ser um cooperador é uma honra, é um privilégio. É Deus dizendo assim, olha, eu posso fazer tudo sozinho, mas eu queria que você participasse. Você quer participar comigo do projetinho? Então vem cá, ele pode fazer tudo sozinho. Você vê, ele começa com Saulo assim, Saulo está lá, Atos 9, pá, no chão, Jesus. Irmão, aqui é Deus e Deus faz, na soberania de Deus. Saulo, chega. Acabou. Vaso escolhido, te separei, te quero, transformei. Aí Deus diz assim, entra numa rua chamada direita e lá e vai te ser dito o que te convém fazer. Eu fico pensando, poxa, mas por que Deus já não fala tudo logo? Aí está lá Saulo lá, né, orando, cego. Aí vem Deus e diz assim, deixa eu caçar alguém para colaborar comigo. Ananias, é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Eis-me aqui, Senhor. Então, você vai no endereço tal e você vai orar por um tal de Saulo. Saulo, essa turma é ruim. Deus, eu tenho certeza mesmo? É um vaso escolhido para mim. Eu já lhe mostrei o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Inclusive, eu já mostrei para ele que é você que vai. Eu já dei uma visão para ele, ele já viu você entrando lá. E eu quero que você vá lá fazer uma oração por ele. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Soberano. Mas lá vem Ananias. Na hora que ele entra, Saulo orando, irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Coloca a mão nele, meu irmão. O perseguidor vira o grande apóstolo Paulo. É uma honra. É uma honra. Deus pode fazer tudo sozinho, Ele quer usar você. Eu. Jesus, vamos colaborar? João 2, o primeiro milagre. Aí Jesus diz assim, muito bem, eu posso simplesmente olhar aqui para, sei lá, um poço e, Shazam, vinho. Poder, Jesus tem para todas as coisas, inclusive para criar do nada. Bom, Ele já fez isso em Gênesis. Mas aí a mãe de Jesus, a Maria, disse assim, acabou, gente, tá bom, então, não chegou a minha hora. Aí ela disse assim, então vocês vão fazer tudo que ele disser. Então está aqui uma turma disposta a colaborar. Aí lá vem Jesus, disse assim, então vamos lá, vocês vão colaborar? Vamos. Então enche aqui de água. Depois que vocês encherem de água, vocês vão levar lá para o fulano de tal, mas sala, para ele provar. Por quê? Porque eu quero vocês participando do milagre. Vamos lá que vocês vão participar do milagre. E participar do milagre é uma honra. É um privilégio. Repito, Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas Deus quer usar você. Deus quer ver você colaborando com Ele. Bom, tendo dito isso, eu tenho 10 minutos para te dar uma palavra, uma última. 1 Crônicas, capítulo 4, e eu separei essa historinha, conhecida de alguns de nós aqui, é uma historinha de mudança de vida de um cidadão chamado Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 9 e 10. Deixa eu explicar para vocês por que eu escolhi essa historinha. Por que essa historinha? Deixa ela marcada aqui. Porque o livro de Crônicas começa com genealogia. O que é genealogia? Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Um nome mais difícil que o outro. Genealogia.
E você vai ler o capítulo 1, você vai ler a força de expressão, maneira de falar, né? Você dá uma olhada assim, o capítulo 1 é só genealogia, de crônicas. É o capítulo inteiro, um gerando o outro. Aí começa o 2, você diz, não, agora dá uma clareada. Não, só genealogia. Aí começa o 3, você diz, não, agora dá uma... Não, é genealogia. Aí começa o capítulo 4, que eu pedi para você abrir. Você disse, não, agora dá uma aliviada. Também é só genealogia, com uma exceção só, que é essa. Porque ele vai falando, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou... Aí na hora que ele diz no 8 lá, Có gerou Anubi, Zerozobeba, família de Arael, filho de Arum. Aí vem o 9, que eu pedi para você abrir, e ele faz uma pausa. O escritor faz uma pausa e diz assim, opa, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Vamos parar um pouco aqui. Parar um pouco aqui, porque, repito, eu não estou aqui para a gente discutir linhas teológicas, mas a gente olha para essa frase, peraí, Jabes foi mais ilustre, minha Bíblia vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas. O que será que foi? Será que esse cidadão nasceu, Deus olhou para ele e disse assim, gostei de você. Um menino no banho. Eu vou tratar você diferente. Bom, Deus pode, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser fazer. Mas será que foi isso? Será que ele nasceu com sorte? Bom, vamos continuar, vamos ler o 9 de novo. Foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, peraí, já temos uma informação importante. Você sabe que a cultura da época e do Oriente Médio não é como nós aqui na cultura ocidental. Nós escolhemos nomes para os nossos filhos por gosto. É assim, eu lembro, a Camila ficou grávida, nossa, o teste deu positivo, a gente já comprou um livro de significados bíblicos de nomes. Porque não adiantou nada, porque acabou sendo Samuel e Gabriel mesmo, que a gente já queria. Mas gente, vamos lá, a gente gostaria de estudar, de ver como é que é o nome, é aquela coisa toda. Por quê? Porque você escolhe segundo, pelo menos a nossa cultura, é gosto. Ah, quer fazer uma homenagem para o pai, aí vira João Júnior, João Neto, João... Mas é gosto, é você que coloca. Nessa cultura, naquela... Não. O nome dependia das circunstâncias do nascimento. Você lembra do nascimento de Jacó e do Esaú? Os dois estão brigando no ventre da mãe para ver quem que nasce primeiro, aquela guerra toda na barriga da Rebeca. Aí na hora que nasce primeiro o Esaú, cabeludo, aí vai chamar como? Vai chamar cabeludo. O que quer dizer cabeludo? Esaú quer dizer cabeludo. Aí depois lá vem o Jacó agarrado assim no peito. E esse aqui? Ah, esse aqui é Jacó. É usurpador, enganador. Aí, ó. É assim que se escolhia os nomes, dependendo das circunstâncias do nascimento. E olha a informação importante. O parto, pelo que me parece, foi muito mais difícil, muito mais complicado do que se esperava. Jabes significa dor. Então, eu não sei, as irmãs podem falar melhor. Principalmente se você teve um parto normal. Eu acho que tem peridural, tem hack. Não tinha nesse negócio não, minha irmã. Esse negócio não. Então era o parto normal. Só que esse foi um normal com mais dor do que o normal. Mas foi tão doloroso que esse menino nasce. Ai, na hora que esse menino nasceu, ela, ai, como é que vai chamar? Ai, vai chamar ai. É isso. Vai chamar ai, Jabes, significa doeu. E por que o texto destaca isso? Por quê? Porque isso faz diferença. Porque eu conheço muita gente, você também deve conhecer, de uma origem de dor e acha que está fadado a uma vida de dor. Acha que porque a sua origem foi difícil, agora a sua vida precisa ser difícil. E você não precisa terminar assim. Você pode caminhar na direção de um Deus que pode mudar a sua história. Pode mudar o seu nome, pode mudar a sua sorte. E aí vem uma frase. Pode olhar para alguém e eu quero
você acabou. Mas não é a regra. A regra, peraí, eu sou cooperador, colaborador. Então, o Jabes nasceu com muita dor, a sua origem é de sofrimento, mas o verso 10, e nós vamos dar uma espremida no 10 para a gente orar. O 10 diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Diga glória a Deus, gente. Bacana, hein? Bacana. Dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E aí vem para mim a cereja do bolo, a diferença da equação. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus olhou para ele. Deus disse amém ao clamor de Jabes. Então, para mim, aqui está um casamento entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque se eu tiro Deus da equação, nada acontece. Então, eu tenho dificuldade com a frase, só depende de você. Eu acho ela muito forte, porque lá no seu serviço, uma promoção só depende de você? Só para me tranquilizar, fala assim, não. Eu acho muito forte dizer que tudo depende só de você. Tem um leque de circunstâncias que pode acontecer e Deus na equação faz toda a diferença. Deus pode dizer, não. Você vai brigar? Aí eu vou para o céu, eu vou dar na cara do Senhor. Ah, é? Vai ficar bravo com Deus? É dele que vem o sim, é dele que vem o não, é ele que responde, é soberano, ele faz o que ele quiser fazer. Agora, eu não posso tirar Deus da equação, mas eu também não posso, olhando para esse texto, dizer assim, olhando para mim, ó a igreja, ó o Jabes, ó. Se for para ser, será. Eu não vejo o Jabes assim, cara, eu não vejo, eu tenho com dificuldade. Eu não vejo o Jabes aqui deitado na rede assim, foi difícil, foi com muita dor, mas se Deus tiver um plano. Eu vejo o texto dizendo, peraí, naquilo que eu puder fazer, que é responsabilidade, dá para eu buscar. Bom, deixa eu separar aqui algumas coisas da oração de Jabes, pode ser? E a gente já vai orar. Número 1, o que dá para você fazer? O que dá para a gente fazer? Dá para você pedir para Deus te abençoar? Vocês não estão me convencendo não, meu irmão. Vamos tentar de novo. Dá para pedir para Deus te abençoar? Você consegue fazer? É possível dobrar esse joelho lindo, fechar a porta do quarto e dizer, meu Deus, em nome de Jesus, me abençoa hoje, meu Deus. É possível? Pronto, então eu entendo que Deus espera que você faça. Eu entendo que Deus espera que você faça. Agora você não pode levar uma vida como se você dissesse, não, nem adianta orar, pastor, porque tá tudo escrito mesmo, né? Mas eu não entendo que evangelho é esse seu. Então vamos para casa assistir Netflix. Não adianta mais nada mesmo. Então eu tenho dificuldade com isso. Mas peraí, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou falar com Deus, eu vou rasgar o meu coração e eu vou dizer, Deus, me abençoa, Deus. E aqui eu abro um parênteses para você, tá, irmãos? Para que você entenda que não é errado pedir a bênção de Deus. Eu explico aqui rapidamente o equilíbrio nisso, a dosagem certa. Porque eu sei que tem gente que, em nome da ideia de chegar diante de Deus só para pedir, tem gente que saiu desse extremo, que é errado. Meu Deus, eu entro na tua presença, me dá. Pô, pelo amor de Deus. Mas tem gente que foi demais para o outro extremo. Eu não quero nada. Esse negócio é seu, eu quero. Isso é coisa sua. Eu quero, eu olho para a Bíblia e vejo como Deus tem para me dar. Ele quer me abençoar, eu quero ser abençoado. E Jabes, ele diz, a minha versão Ark traduziu assim, se me abençoar muitíssimo, então eu quero ser abençoado com força. Você fala amém. Pelo menos ajuda com amém, irmãos? Eu quero ser abençoado com força. Eu quero, quantos querem?
Deus quer, Deus tem essa graça, Ele pode, Ele tem bênção para dar. 2, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer? Minha responsabilidade. E Ele fez, peça aumento de capacidade. Deixa eu ler a oração de novo e você vai ver se você enxerga assim. O texto diz assim: e se o Senhor ampliar os meus termos, a NVT traduz como terra mesmo, os marcos, os limites que são delimitados. Ele queria mais termos. Eu peço a sua permissão para a gente aplicar um pouco diferente. Eu entendo que não adianta você ser muito abençoado se você não tiver estrutura para você receber o que Deus quer te dar. Vocês estão me acompanhando? Porque tem gente que diz assim: não, Deus me dá, Deus assim, filho do céu. Imagina que você tem lá na sua empresa 3 empregados, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você já chega em casa querendo morrer. Aí a sua oração: Deus, eu quero ter 100 empregados. Filho, só se você, eu vou matar você. Ah, pastor, mas eu não posso ter. Você pode, mas você tem que mudar a sua oração. A oração é: Deus, eu queria estar pronto, sabe, Deus? Deus me dá estrutura, Deus me dá capacidade. Você lembra de Lucas 5? Eu quando falo disso, é inevitável. Eu lembro de Lucas 5, a pesca maravilhosa. Aquela pesca que o barco do Pedro é lotado de peixe que quase ia a pique. Imagina o Pedro de pé naquele barco lotado, dizendo: meu Deus, me dá mais peixe. Peixe. Aí Jesus: filho, se eu te der mais um lambari, você conhece o lambari? O beta. O teu barco afunda. Mas não cabe mais, não tem capacidade, não tem estrutura emocional, psicológica, espiritual, familiar, para eu te dar mais do que isso. Ah, então, nunca que eu vou crescer assim. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Qual é a oração? Meu Deus, me dá um barco maior. Meu Deus, me dá a capacidade de lidar com pessoas. Meu Deus, me dá estrutura para me relacionar melhor com as pessoas, porque o meu negócio depende disso. Eu não aguento atender. Eu atendo um assim, meu olho já está piscando. Eu tenho que fazer terapia, porque eu quero matar. Eu atendo um, quer matar 2. Então você muda a oração: meu Deus, me dá condição emocional, eu preciso me preparar melhor, eu quero crescer, eu quero avançar, mas do jeito que eu estou hoje não dá. Você tem que reconhecer. Amplia, Deus, os meus termos. O que mais que Jabes pede? E eu acredito que é responsabilidade nossa pedir. Peça que Deus seja contigo. Que pedido fantástico. A oração de Jabes diz assim: que a tua mão seja comigo. Meu Deus do céu. A gente pode passear na Bíblia e se lembrar de Moisés em Êxodo 33. No 32 o povo faz besteira e constrói um bezerro de ouro. Moisés está no monte, recebendo os mandamentos. Moisés desce, o auê está formado, ele quebra as tábuas, aquela coisa toda, e Deus, chateado, diz: eu não vou mais com vocês. Não vou mais com vocês. Vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu mesmo, a minha presença não vai com vocês. Ó Moisés, igreja. Não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós só vamos se o Senhor for conosco. Você faz isso? Porque isso você pode fazer. Isso é responsabilidade sua. Meu Deus, abriu uma porta agora de emprego. Qual é a oração? Deus, eu quero que o Senhor vá comigo. Meu Deus, eu não vou se o Senhor não for comigo. Meu Deus, eu não abraço um projeto, eu não tomo posse nada na minha vida, eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. Meu Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui, eu não me movo se o Senhor não tiver com a mão sobre a minha vida. Deus, eu abro mão de qualquer coisa, menos do teu favor sobre mim. Porque se eu perder a tua mão, se eu perder o teu favor, eu perdi tudo. Não adianta você estar no paraíso se Deus ali não estiver com você. Mas você pode encarar qualquer deserto. E vale se o Senhor é contigo. Não disse o salmista Davi? Ainda que eu andasse, temerei mal nenhum. Diga por quê? Porque tu estás comigo. Bom,
A última, queridos, 4, peça por proteção. Eu acho que a gente pede pouco isso, a gente devia pedir mais, a gente vai terminar orando. Eu já estourei meu tempo, mas Jesus nos ensinou a orar pedindo livramento, sabe? No próprio Pai Nosso. Vocês lembram do Pai Nosso? Vamos lembrar? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita assim na terra como o pão nosso de cada dia, perdoa, assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair. Calma, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Está aí uma oração que a gente tinha que fazer toda manhã antes de sair de casa. Senhor, eu não sei o que o dia reserva para mim hoje. Eu não sei, você sabe? Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus já está lá. Então você pode orar: Deus, livra minha casa, livra minha vida. Os meus filhos estão indo para a escola. Eu oro por livramento, por proteção. Eu oro para que o Senhor guarde o meu casamento, guarda a vida da minha esposa, do meu marido. Senhor, livra da queda, livra do mal, guarda da vergonha do pecado, Senhor. Levanta muralhas ao redor do meu lar. Livra-nos, não nos deixa cair nas tentações que hoje certamente vão surgir. Todo dia surge. Está aí uma oração que nós devíamos fazer. Jabes fez. E como é que termina o texto? Bom, a gente já vai orar. O texto termina com essa linda frase: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu gostaria de fazer uma proposta para essa igreja aqui essa manhã. Que tal a gente fazer essa oração juntos aqui hoje? Que tal aquilo que é possível, aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que nós podemos fazer? Que tal a gente fazer com força hoje? Meu Deus, eu apresento a Ti, é a minha oração, é o meu clamor, é o meu pedido, e então entregamos os resultados nas mãos do Senhor. Aquilo que a gente não puder fazer, a gente pode plantar, a gente pode regar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Vamos orar essa palavra? Fique de pé aí onde você está. Primeiro Crônicas, de pé mesmo, capítulo 19, verso 12, na NVT. 1 Crônicas 19, 12, na NVT. Eu termino com esse texto, prometo, eu termino agora, esse é o último texto. Joabe disse ao seu irmão: eles estão numa batalha iminente, vai acontecer, eles vão entrar em guerra. Se os sírios forem mais fortes do que eu, você vai vir me ajudar. Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu vou ajudar você. Olha o conselho dele, ó. Coragem. Lutemos bravamente por nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Eu não vejo Joabe dizendo assim, é uma luta que vai vir aí, mas seja feita a vontade de Deus. Não é seja feita a vontade de Deus, não é soberania de Deus, não pode servir de desculpa para você fugir da sua responsabilidade. Amém? Então ele diz assim por mão dele: nós vamos para a guerra e nós vamos com tudo. É a minha versão da Bíblia. Nós vamos com tudo. Vamos para cima do inimigo. E nós vamos lutar como se a nossa vida, o nosso povo, o nosso futuro dependesse disso. E depende. Vamos dar tudo que a gente tem nesse negócio, nesse projeto. Os resultados? Bom, os resultados dependem do Senhor. E é tão bom você viver assim, você fazendo o seu melhor naquilo que você puder fazer, porque ainda que alguma coisa na sua vida não dê certo,
Você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, que não foi por corpo mole meu. Entendeu? Não foi porque eu não tentei, não foi porque eu fiz assim, eu fui mole. Não, eu dei o meu melhor, eu pus o que eu tinha, e não deu porque realmente o Senhor não estava no projeto, não. Porque o que dependeu de mim, eu fiz. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós entramos em oração diante de Ti, juntamente com a Tua noiva, a Tua igreja, o Teu povo, Pai. E, meu Deus, independente de corrente teológica, de como cremos, meu Pai, nós queremos nos livrar de qualquer extremo. Queremos fugir, ó Deus, de qualquer extremidade. Entendemos sim que o Senhor é soberano, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor é detentor de todo o poder nos céus e na terra, e confessamos com todas as letras, Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos. É o Senhor, ó Deus, que governa num alto e sublime trono. Aleluia! Nós Te adoramos por isso. Mas Deus, nós também percebemos que isso não exclui a nossa responsabilidade. Meu Deus, isso não nos isenta de tomada de decisões importantes e também de arcar com as consequências das decisões que nós tomamos, porque o Senhor nos dotou dessa graça e espera que escolhamos o melhor, a vida, a bênção e não a maldição. Por isso, Deus, nós oramos nesta manhã como Jabes um dia orou. Querido, o seu princípio pode ter sido de dor, de aflição, de aperto na alma, de tristeza, de uma história de muito sofrimento. Mas isso não significa que você está fadado a terminar assim. O Senhor pode, e eu disse, pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua história. Ele pode escrever um futuro diferente para você. Mas aos olhos da palavra de hoje eu percebo que Ele também deseja nos ver cooperando, colaborando, remando nesta direção. Então, como Jabes, Deus, nós oramos e em primeiro lugar nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe muito. Meu Deus, nos abençoe muito. Peça para Ele: Deus, me abençoa, Pai. Abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa os meus filhos, abençoa minha vida profissional, financeira, abençoa os meus negócios, abençoa os meus planos, obviamente estes em conformidade com a Tua palavra. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pela bênção do Senhor sobre aquilo que possuo, a bênção do Senhor sobre a minha vida, Meu Deus, nós pedimos ao Senhor também um aumento de capacidade. Nós pedimos ao Senhor que amplie os nossos termos. Nós pedimos ao Senhor por mais estrutura, um barco maior. Meu Deus, se queremos crescer, Senhor, nós precisamos entender isso. Precisamos estar prontos. Precisamos perceber o Senhor nos moldando, nos preparando em meio às guerras, às batalhas, nos dando, meu Pai, couro grosso, nos dando condição de ter mais, nos preparando para esse lugar de mais. Meu Deus, nós assim também acreditamos em nome de Jesus e oramos, mas nós oramos também para que a Tua mão esteja conosco. Oramos, meu Pai, para que a Tua presença, como Moisés um dia orou, nós oramos aqui agora, não nos faça subir sem que o Senhor não vá conosco. Nós precisamos, nós carecemos, nós almejamos a Tua presença. Oramos para que a Tua mão esteja sobre a nossa vida todos os dias. E finalmente pedimos proteção de todos os males, pedimos livramento, pedimos que o Senhor nos poupe, nos esconda naquele lugar que a Tua palavra chama de o esconderijo do Altíssimo Deus. Ali à sombra do Onipotente nós descansaremos. Em nome de Jesus é a nossa oração. E esse texto termina dizendo que o Senhor ouviu a oração de Jabes e concedeu a ele o que ele havia pedido. Bem, aí agora, meu Pai, é com o Senhor que ouve e responde orações.
É o Senhor, meu Pai, que atende, que assina embaixo, que é o detentor do ponto final. Qualquer outra intempérie, luta, batalha, Senhor, não passam de vírgulas na nossa vida. É o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por esse tempo, pela Tua voz, pela Tua visitação. Nós deixamos agora esse lugar físico, esse ambiente, essa igreja, mas jamais deixaremos a Tua presença, Pai. Ela nos acompanha em casa, no trabalho, nesta semana que inicia. E oro para que esta seja uma semana de graça de Deus, de favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão, esteja sobre a sua vida, minha irmã, sobre toda a sua casa, toda a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe a igreja.